Olá! Você chegou ao canal Nave Vida. Para quem está chegando agora, eu sou Kátia Pessoa e atrás das câmeras está o Daniel Tavares. Estamos juntos no canal Nave Vida para falar sobre saúde, estilo de vida, autoconhecimento, entre outros assuntos interessantes. Fiquem com a gente, sejam bem-vindos. Não esqueçam de deixar o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Apertem o sininho para receberem as nossas notificações. E hoje vamos falar de um assunto que está em evidência no momento: coronavírus. Como podemos nos proteger desse tipo de vírus? Uma epidemia que vem assustando a população mundial é a do coronavírus, que surgiu em dezembro de 2019 na China e se espalhou para vários países da Ásia, da Europa, da Oceania, do continente americano. Como já se sabe, as bactérias e os vírus assolam a humanidade e, de tempos em tempos, surgem agentes patogênicos que ameaçam a saúde da população mundial, causando uma pandemia. A diferença entre os vírus e as bactérias patógenas é que as bactérias podem ser combatidas com antibióticos, mas os vírus não. A única forma de combatê-los é por meio do próprio sistema imunológico do organismo. Vamos entender como isso funciona? Os vírus podem causar muitas doenças contagiosas, como a poliomielite, o sarampo, a cachumba, a rubéola, a catapora, e entre muitas outras doenças está a AIDS, causado pelo vírus HIV. Os vírus causam desde um simples resfriado até pneumonia virótica severa. O coronavírus, por exemplo, infecta animais como aves e mamíferos. Esses vírus sofrem mutações e acabam se adaptando a outros organismos até chegar a ser transmitidos dos animais para os seres humanos. No entanto, o coronavírus, comum em seres humanos, já é conhecido desde a década de 60. Causa problemas respiratórios leves e moderados, como um resfriado, mas em alguns casos, como em idosos, pessoas acometidas por doenças cardiopulmonares ou por deficiência imunológica, pode chegar a causar pneumonia. As pessoas, ao serem infectadas, apresentam sintomas da gripe e a sua retransmissão se deflagra no meio ambiente por disseminação de secreção, por meio de tosses, espirros e pelo contato das mãos. Em 2002, na Ásia, houve uma epidemia de coronavírus que causava síndrome respiratória aguda grave, SARS, mais agressiva que a atual e que se espalhou pelo mundo, causando 774 mortes. A síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS, é outra doença grave também causada pelo coronavírus. Contudo, essas duas formas graves de coronavírus estão contidas e controladas, embora ainda não tenham sido erradicadas. Essa última epidemia do coronavírus, que se espalhou por 4 continentes, menos o continente africano, foram casos confirmados de pessoas que vieram ou estiveram em contato com a zona crítica na China, a cidade de Wuhan e seus arredores. Até sábado passado, no dia 8 de fevereiro, somente na China, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus chegou a 34.598 casos confirmados e o número de óbito era 723, entre os quais estava uma americana de 60 anos. Houve ainda uma morte nas Filipinas, uma em Hong Kong e 332 casos confirmados em 27 países. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que chegou a 16 casos suspeitos. São Paulo 8, Rio Grande do Sul 4, Santa Catarina 2, Ceará 1, Paraná 1, mas o número diminuiu para 8, ou seja, metade dos casos não se confirmaram. A maioria dos infectados não apresentam a complicação do quadro. Muitas vezes se resume a um resfriado comum e por isso pode até passar despercebido. Cabe às autoridades sanitárias controlarem os aeroportos e não há motivo para ficarmos apreensivos. No entanto, vocês sabiam que há maneiras eficazes de se prevenir doenças causadas por vírus, bactérias? Fiquem com a gente e no final vou te contar tudo em detalhes. Mas o que são os vírus e por que os antibióticos não têm efeito contra eles? Os antibióticos entram na corrente sanguínea e atacam a membrana celular e os constituintes necessários à sobrevivência e reprodução das bactérias, ou seja,
Ao combater um inimigo, acaba por afetar as células do organismo também. Contudo, esse é um mal necessário. Porém, os antibióticos não são eficazes contra os vírus e sabem por quê? Os vírus não têm uma estrutura celular como as bactérias, nem realizam nenhuma atividade metabólica. Os vírus são grupos de químicos considerados inorgânicos, porém são formados de material genético, DNA ou RNA, envolto em uma cápsula de proteína. Para invadir uma célula hospedeira, o vírus se fixa em sua membrana até perfurá-la. Ao mesmo tempo que abandona a cápsula que o envolve, ele penetra a célula. Já em seu interior, o vírus libera o seu DNA ou RNA e em seguida novas moléculas de DNA e RNA do vírus são replicadas e para cada uma delas novas cápsulas de proteína são sintetizadas. Essa ação se repete até ocorrer a destruição enzimática da célula hospedeira, rompendo-a. Os novos vírus liberados na corrente sanguínea estão prontos para infectarem outras células, assim sucessivamente, até serem contidos pelo sistema imunológico ou até eles conseguirem destruir totalmente o organismo que os hospedam. O corpo físico tem defesas próprias e naturalmente se protege dos micro-organismos patogênicos. As primeiras barreiras físicas são a pele, a lágrima, a saliva. Mas se os patógenos ultrapassarem essa barreira, os fagócitos, que são células brancas do sangue, os envolve demarcando-os. Em seguida, são exterminados pelas células do sistema linfático ou destruídos por proteínas antimicrobianas. Funciona assim. O sistema imunológico é formado pelas células brancas, os linfócitos, que reconhecem os químicos chamados de antígenos presentes na superfície dos patógenos, que são vírus ou bactérias. No caso da doença já instalada, as células linfócitos B liberam anticorpos que se prendem a antígenos específicos e enfraquecem os patógenos e possibilitam sua destruição posterior. Já as células linfócitos T encontram e eliminam os patógenos diretamente. Nesse processo, existem ainda outras células de defesa que memorizam e gravam a identidade dos antígenos. São as células de memória. O sistema imunológico demora alguns dias para dar a primeira resposta a um ataque e é quando surgem os sintomas das doenças. As células de memória se lembrarão dos antígenos e darão uma resposta pronta às células B e T quando houver um segundo ataque, impedindo uma segunda infecção. Quando os anticorpos atacam os invasores, trava-se uma verdadeira batalha no interior do organismo. Por esse motivo, surgem os sintomas não apenas causados pelo coronavírus. É assim como as várias doenças. As pessoas apresentam febre, cansaço, fadiga, diarreia, náusea, enjoo, tosse, espirros, coriza, dores em geral e etc. Mas então, por que muitas doenças são fatais e quando não matam podem deixar sequelas graves? Falha do nosso sistema imunológico? Vimos como o nosso sistema imunológico funciona, porém passar por um ataque devastador para poder criar anticorpos não é muito interessante para o organismo, mesmo que ele sobreviva. Por essa razão existem as vacinas. Elas são uma versão branda das doenças. A vacina foi descoberta por Edward Jenner em 1789. Ele percebeu que os ordenhadores das vacas não adquiriam a varíola, ainda que lidassem com esses animais contaminados pela versão mais branda da doença. Dessa forma, ele aplicou em um garoto um líquido colhido das lesões nas mãos de uma ordenhadora devido ao contato dela com as pústulas da varíola nas tetas das vacas. O garoto ficou imunizado contra a varíola. O nome vacina vem do grego vacinos, que significa das vacas. A vacina funciona no organismo semelhante às ações dos patógenos, porém de forma atenuada, pois são compostos de vírus atenuados, que são adormecidos ou mortos. Ao se injetar uma quantidade mínima desse composto no organismo, o sistema imunológico aciona e produz anticorpos, emitindo uma resposta ao suposto invasor, igualmente ao que acontece com a doença. Por vezes, quando se toma uma vacina, tem-se os sintomas da doença, só que de forma branda.
O fato é que a vacina imuniza a pessoa de alguns tipos de vírus ou bacilos. Por exemplo, a vacina tetravalente bacteriana, DPT mais HIV, é obrigatória em diversos países e recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para todas as crianças menores de 1 ano, com reforço aos 15 meses, aos 4 e aos 6 anos e em adulto de 10 em 10 anos. Essa vacina combate difteria, tétano, coqueluche e meningite. Se entrar em contato com esses agentes etiológicos novamente, a criança ou o adulto imunizado não terá a doença, uma vez que seu sistema imunológico já sabe como combater esses agentes infecciosos, pois as células de memória do organismo os detectam imediatamente. A resposta ao invasor é quase imediata na maioria das vezes e nem se nota a batalha travada no organismo. Diferentemente dessas doenças infantis que se imunizam sempre com os mesmos compostos de vacinas, isto é, com os mesmos vírus atenuados, os vírus das gripes e resfriados sofrem mutações. E o que isso significa? Significa que a cada epidemia encontra-se vírus diferentes e não há ainda uma memória gravada em nosso sistema imunológico dos vírus mais recentes. Mesmo que se tenha tomado vacina no ano anterior, a nova cepa exige nova vacina, como é o caso do H1N1, que é anual. A H1N1 foi uma pandemia mais feroz que o coronavírus, mas acredita-se que há menos perigo por já haver vacina, ainda que a cada ano a vacina tenha que ser reformulada a fim de abarcar as novas mutações. Saibam, entretanto, que diferentemente do coronavírus, só no ano passado o H1N1 fez 222 vítimas fatais no mundo. Só no Brasil houve 666 casos suspeitos e 28 mortes foram confirmadas. Lembrando que mais de 80% da população havia sido vacinada. Para acalmar a todos, fiquem sabendo que uma vacina para o coronavírus já vem sendo estudada e preparada. Os epidemiologistas estão confiantes e em menos de 1 ano ela será usada em larga escala. Tem que ter confiança, pessoal. Porém, não há motivos para desesperos. Lembram que eu falei que podemos estar protegidos contra vírus e bactérias mesmo para aqueles que ainda não existem vacinas? As vacinas são um meio de prevenção, mas não o único. Nós não dependemos somente da vacina para estarmos protegidos e não apenas do coronavírus, mas de várias doenças como hepatite, infecções intestinais, herpes, meningites, conjuntivite, etc. Portanto, prestem atenção nessas medidas e previnam diversas doenças. Uma proteção muito eficaz é lavar as mãos sempre que possível, não somente antes das refeições ou depois de usar o banheiro. Ou seja, é preciso criar o hábito de sempre lavar as mãos e, quando não for possível lavá-las, usar o álcool gel. Essa é uma medida preventiva contra vários agentes patogênicos. Usar lenços descartáveis quando for espirrar ou tossir para evitar contaminar os outros e, se não for possível, indica-se pelo menos pôr o braço à frente da boca e nariz e não as mãos, como é o hábito. Fortalecer o sistema imunológico é uma boa medida. Parece simples, mas para isso é preciso que a pessoa crie alguns hábitos. Alimentar-se corretamente todos os dias, isso inclui comer em horários regulares, não pular nenhuma refeição, ter uma dieta equilibrada na qual se inclui, além das proteínas, vitaminas, sais minerais, carboidratos complexos, tais como os legumes, verduras e frutas todos os dias. Beber sempre muita água, chás, sucos naturais, evitar farinha branca, açúcar e refrigerantes. Outro fator importante é dormir bem. Uma noite de sono tranquilo restaura o organismo, fortalecendo para enfrentar agentes infecciosos, melhora a memória, favorece a boa disposição. Evitar o estresse nem sempre é possível, mas podemos relaxar, ter hábitos saudáveis, como ler bons livros, ouvir músicas relaxantes, meditar, aprender a respirar corretamente. Isso tudo já é um bom começo.
Por fim, fazer exercícios físicos como caminhada, natação, entre outros, além de nos ajudar a aliviar o estresse do dia a dia, faz um enorme bem ao organismo, principalmente para o coração e a circulação sanguínea. Procurar um estilo de vida alegre e tranquilo, ter amigos e um hobby previne muitas doenças. Eu sei que muitos dirão que isso é bobagem, mas é na verdade um desafio. É difícil implantar novos hábitos em nossas vidas, embora pareça simples. É mais fácil acreditar que uma vacina resolverá tudo, mas até que a nova vacina venha a ser uma realidade, que tal aceitarmos esse desafio? As doenças são muitas, os problemas sempre existirão, mas o que faz a grande diferença em nossas vidas é como vamos enfrentá-los. Você sabia que suas emoções estão diretamente ligadas aos processos das doenças? As emoções provocam efeitos físicos. Mente e corpo estão interconectados, por isso tem grande relevância a frase que diz mente sã em corpo são. Ser uma pessoa com atitudes positivas diante da vida poderá não resolver todos os problemas, mas ajuda e muito. Pensem nisso e se desafiem a serem otimistas. E continuem nos seguindo, apertem o sininho para receberem nossas notificações, comentem, deem sugestões. Além do YouTube, acessem também o meu Instagram e minha página no Facebook. E também assistam os vídeos anteriores, os links estão na descrição. Não esqueça de se inscreverem, deixem o seu like, ele é muito importante para o nosso canal. Se você gostou, participe, sua participação é muito importante. Compartilhe e nos ajude a divulgar o nosso canal. Abraços e até a próxima. Um beijo no seu coração.